No plenário de 12 de junho de 2026 abordou-se, entre outros temas, a alteração do Código Penal sobre a discriminação. Uma deputada do PS partilhou que é difícil, ao passo que o CDS deu exemplos sobre casos recentes de discriminação do bem. Alguém me disse, vai debater a discriminação, vai ser difícil. E eu fiquei a pensar, difícil, mas difícil porquê? Difícil para quem? Difícil é haver crianças que chegam a casa a chorar porque foram humilhadas por causa da sua deficiência, cor, origem ou por causa do seu tipo de família. Difícil é saber que a discriminação adoece, empobrece, exclui, limita percursos educativos e fragiliza a coesão social, mas há aqui quem lhe chame de vitimismo em vez de chamar aquilo que é crime e violência. Difícil é ser mãe ou pai de uma criança inocente e ter que amparar o seu filho depois de ataques racistas carregados de crueldade que acontecem com frequência em todo o lado e podem causar traumas que ficam para a vida inteira. Sim, senhores deputados, isto é que é difícil. É termos organizações internacionais a alertar para a gravidade do problema e termos um governo sem uma única palavra sobre discriminação no seu programa. Difícil é termos um governo há 2 anos a governar Portugal sem uma única estratégia para combater a discriminação em Portugal. Isto é difícil e é vergonhoso e acho que o Partido Social Democrata o mínimo que podia fazer era votar favoravelmente a esta iniciativa. Mas o Partido Socialista deu hoje entrada a um projeto de resolução que recomenda a elaboração e implementação de um Programa Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação entre 2026 e 2030, visto que o plano anterior terminou em 2025 e desde então o Governo deixou o país sem plano, sem estratégia, sem resposta. Este Governo é brutalmente negligente. Este Governo é brutalmente negligente numa matéria que afeta de forma negativa a vida de milhares de pessoas em Portugal. Hoje vale generalizar tudo e hoje vale valorizar todas as percepções. A base deste debate é que Portugal é um país racista. Eu sinceramente digo, Srs. Deputados, não aceitamos isso. Não aceitamos isso. Portugal não é um país racista. E só se tivermos noção disso é que nós conseguimos distinguir os fenómenos de discriminação e condenar os fenómenos de discriminação. A generalização, como os senhores tantas vezes dizem, a generalização é inimiga da capacidade de conseguirmos efetivamente detectar as situações que devem ser punidas. Mas depois também há outra teoria, é de que há uma maioria no país que é opressora das minorias. Todas as minorias em Portugal são esmagadas por essa maioria. Também é falso. Portugal deu ao longo da sua história inúmeros exemplos de tolerância, de integração, de capacidade de ser uma nação exemplar naquilo que é o relacionamento entre pessoas diferentes, entre pessoas vindas de partes diferentes do mundo, de natureza diferente, com especificidades, seja o que for, não vou sequer particularizar para não poder ser interpretado de outra forma. Mas dizem os senhores deputados, mas hoje em dia o que acontece é que há a extrema-direita e a extrema-direita anda por aí a perseguir todas as minorias. Então vamos lá, não é verdade, Sr. Deputado, vamos lá ver o que é que aconteceu nos últimos dias ou nos últimos tempos em Portugal que foi digno de registro. Sra. Deputada, vamos lá ver o que foi digno de registro. Aqui à porta da Assembleia da República, para não dar muito trabalho aos seus deputados, era só irem à janela. O que é que se passou na semana passada, no dia da greve geral? Foram alguns extremistas de direita? Foi alguma manifestação racista? Ou foram os antifás, a extrema-esquerda, que gerou o caos à porta da Assembleia da República? É contra esse extremismo que os senhores querem estar? Então venham. É contra os antifás? Então vamos embora. Quem é que, em nome do clima, sendo apanhado do clima, mais apanhado do que de outra coisa qualquer, sendo apanhado do clima, desrespeita tudo o que é propriedade privada e tudo aquilo que é liberdade individual?
Quem é que em Portugal também, na Marcha pela Vida, atira um coquetel Molotov contra aqueles que estão a manifestar? Também foi a extrema-direita? Ó, senhoras e senhores deputados, aquilo que aqui acontece é uma tentativa de distrair as pessoas daquilo que é evidente em Portugal. Há fenómenos de extremismo, todos eles devem ser combatidos e não podem ser combatidos por ser desta ou daquela origem. Têm de ser combatidos porque são extremistas. É que essa visão wokeista do mundo foi o que levou, por exemplo, no Reino Unido, àquilo que aconteceu a Henry Novak. É essa suposta tolerância que leva a que desprotegidos sejam os outros também, a que estejam na linha de fogo aqueles que não fizeram nada, nem também têm nenhuma característica. Em resumo, enquanto tivermos memória, os verdadeiros racistas não passarão e deixem as crianças em paz. Obrigada.